Neste trabalho, nós vamos apresentar uma análise panorâmica da situação da epidemia de Covid-19 nos estados do Brasil. Para isso, nós vamos utilizar o aplicativo Modinterv, que permite fazer o monitoramento em tempo real das curvas epidêmicas da Covid-19 nos estados e municípios do Brasil. O aplicativo Modinterv foi desenvolvido pela nossa rede de pesquisa, a rede Modinterv Covid-19, que é uma rede colaborativa que envolve 3 universidades federais. Nós aqui do Departamento de Física da Universidade Federal do Paraná e professores dos departamentos de Física e Estatística da Universidade Federal de Pernambuco, bem como professores do Departamento de Física da Universidade Federal de Sergipe. E aí embaixo vocês encontram o nome dos meus colaboradores e coautores deste trabalho. Para maiores informações sobre os trabalhos da nossa rede, os trabalhos de divulgação, cópia dos artigos e outras atividades que nós desenvolvemos, eu convido a todos para visitarem a nossa página no endereço que aí se encontra. O nosso objeto de estudo para esta apresentação são as chamadas curvas epidêmicas. Aqui nós vamos focar nas curvas epidêmicas de óbitos. Não vamos analisar, por várias razões, as curvas de casos. E à esquerda eu mostro a curva acumulada de óbitos, onde você tem no eixo vertical o número de óbitos total em função do tempo, o tempo contado a partir do primeiro óbito. Nessa curva acumulada podemos ver 2 regimes claramente. TC, assinalado por essa reta, é o ponto de inflexão da curva. Então, claramente, à esquerda de TC, nós temos a fase de aceleração do crescimento e à direita de TC, a fase de desaceleração. Na curva da direita é outra visão do processo epidêmico, mas representado pela curva diária de óbitos, o número de óbitos em cada dia, também em função do tempo contado a partir do primeiro óbito. A curva da direita é, portanto, a derivada temporal da curva acumulada à esquerda. Ou seja, essa curva da direita, a curva diária, pode ser vista como a velocidade do crescimento. E observem que a curva acumulada tem, portanto, essas 2 fases, mas cada uma dessas fases tem subfase ou subestágios de crescimento, que nós queremos caracterizar melhor. Como a velocidade é sempre positiva, como mostrado na curva anterior, uma melhor maneira de caracterizar os regimes de crescimento é olhando para a aceleração da curva. Então, esta figura mostra, portanto, a segunda derivada daquela primeira curva, da curva acumulada, que representa a aceleração do processo epidêmico. E aí nós vemos alguns pontos característicos muito importantes para caracterizar, obviamente, esses regimes de crescimento. Temos os pontos de máximo e mínimo da curva de aceleração, T2 e T4. O primeiro representa, portanto, a máxima aceleração e o T4 é o ponto de máxima desaceleração. Temos também o T3, que é o ponto de aceleração nula, portanto é o ponto de velocidade máxima, é o pico da curva diária ou o ponto de inflexão da curva acumulada. Além disso, nós podemos ir um passo à frente nessa tentativa de classificação e olhar para os pontos de inflexão da própria curva de aceleração. Então, os pontos T1 e T5 são esses pontos de inflexão da curva de aceleração. Eles representam o ponto de máximo arranque. Lembrando que o arranque é a terceira derivada da curva de crescimento. É a velocidade da aceleração. Então, nós temos esses vários pontos característicos e é possível, então, fazer uma classificação do estágio da epidemia num determinado local através desse esquema que está aí apresentado. Ou seja, dado uma curva epidêmica empírica, nós olhamos para a data do seu último ponto e aí comparamos a posição deste último ponto em função dos diversos pontos característicos assim mostrados. Então, por exemplo, se esse ponto final estiver abaixo de T2, a curva ainda está na aceleração crescente. Se for após T2, mas antes daquele ponto de aceleração nula, nós estamos no regime de aceleração decrescente. Depois virá o regime de desaceleração crescente. Depois temos o desaceleração decrescente, que é esse início da transição para a saturação, esse estágio verde. E por final, após aquele ponto de máximo arranque,
que nós iniciamos a fase ou estágio de saturação, quando a partir desse ponto T5, tanto a velocidade, quanto a aceleração, quanto o arranque são todos decrescentes. Então, a partir de uma curva teórica, de uma curva empírica, nós precisamos de um modelo matemático para fazer o ajuste teórico e calcular os pontos característicos, a partir do qual nós podemos então fazer essa classificação do estágio da epidemia na localidade de interesse. Para isso, nós utilizamos o modelo logístico beta, que é um modelo logístico generalizado descrito por essa equação diferencial que está aí. Então, C é o número total de óbitos num tempo t, dc dt, portanto, é a velocidade de crescimento, dado por essa expressão à direita. O primeiro termo é o termo de crescimento, é o crescimento Q exponencial, e o termo entre colchetes reflete, então, ao termo de saturação. À medida que C cresce, esse termo diminui e faz com que a curva vá para o platô, que é representado pelo valor K que está aí. Tem vários parâmetros no modelo que eu não tenho tempo de discutir, mas é um modelo bastante geral que inclui vários casos particulares conhecidos. Por exemplo, quando P é igual a 1, nós temos o modelo de Richards generalizado. Quando ambos Q e P são iguais a 1, nós temos o modelo de Richards. E quando P é 0, temos apenas a fase de crescimento, que é o modelo Q exponencial. Este modelo está implementado no aplicativo Modintev, o qual está disponível tanto para celular com sistema operacional Android ou por acesso via web no endereço que está aí. O que o aplicativo Modintev faz é, feita a seleção da curva empírica na localidade desejada, ele tenta fazer o ajuste pelo modelo MLB. Se não convergir, tenta então aqueles outros 3 modelos naquela sequência decrescente de complexidade. E assim ele determina qual o melhor modelo que ajusta aquela curva empírica e a partir dessa curva teórica calcula os pontos característicos que faz então aquela classificação do estágio. O aplicativo diz então qual é o estágio em que se encontra aquela localidade. E um exemplo dessa aplicação está exatamente aqui nessa figura, que mostra o mapa do Brasil em cores, onde a cor de cada estado corresponde ao estágio da epidemia em que o estado se encontra, indo desde a aceleração crescente, a cor vermelha, até a cor azul, que é o estágio de saturação. Então, o que se pode ver claramente nesse gráfico, que foi feito com dados de 21 de agosto passado, é que os estados do Norte e Nordeste estavam nesse estágio de transição para a saturação, ou já estavam na saturação, enquanto os estados do Sul ainda estavam no estágio de aceleração, ou no máximo de leve desaceleração. Isso mostra, portanto, como houve uma diversidade de evolução da epidemia nas diferentes regiões do país. E para entender isso melhor, podemos olhar, por exemplo, o estado de Santa Catarina, onde podemos ver na curva de óbitos acumulada que no início o estado tomou medidas eficazes e conseguiu conter o crescimento da curva, que essa curva, a linha reta em verde, indica exatamente um crescimento linear. Então foi um crescimento lento, mas com a relaxação dessas medidas, a curva teve então que nós chamamos essa relargada e reacelerou de forma exponencialmente rápida, como mostra no ajuste. Por outro lado, nos estados do Nordeste, por exemplo, no Ceará, o crescimento foi mais rápido no início, o que forçou as autoridades a tomarem medidas mais drásticas para conter o avanço da epidemia e forçar essa curva, forçá-la a ir em direção à saturação, ao platô de saturação. Como podemos ver, o Ceará já estava nessa data no estágio de saturação mais avançado. Então, o que nós mostramos rapidamente nessa apresentação foi que nós desenvolvemos um aplicativo Modintev, que permite fazer o monitoramento em tempo real das curvas epidêmicas dos estados e municípios do Brasil, bem como dos Estados Unidos, embora não tenhamos tido tempo de falar nesse segundo caso. Fizemos então com o Modintev uma avaliação da situação da epidemia no Brasil, em final de agosto, e mostramos exatamente que houve aqueles diferentes ritmos da evolução da epidemia nas diferentes regiões. E com isso eu agradeço a atenção. Para maiores informações, eu convido novamente a visitarem a nossa página.